Ao vivo! Aê! Puta, mas inverteu. Mas tudo bem, vamos Não lá. tem. O problema, sabe qual é, cara? É que agora eu não consigo Diga aí. passar as fotos. Ah, mas aí eu Agora. mostro aqui no meu computador. Eu mostro no Tá, computador. não. Beleza. O Todas ruim as que. tuas fotos estão É. todas prontinhas aqui. É. Que será que foi coisa maluca? Ah, eu acho que o Instagram tá de saco cheio de mim, cara, e ele falou que não tava mais afim de fazer e tal. E assim Ó, vai. como você, Ó, você vai tomar teu uísque, eu vou tomar meu vinho. eu vou tomar meu whisky. Na verdade, o meu não é whisky, né? Porque se eu tomar whisky, as pessoas vão dizer que o Xarope. Marcelinho já. O Marcelinho já O meu disse que é eu sou suco. alcoólatra. Isso É, aqui é de uva. suco. Isso, O tem aqui suco o de uva. suco. Você sabe que eu, Exatamente. você sabe que eu moro em Santa Felicidade, né? Então eu pego aqui em Santa Felicidade, a colônia. Tem vários sucos da colônia, né? Maurinho, querido, antes de mais nada, antes que eu beba, como eu falo com os guris, muito obrigado, cara. Cara, representa demais para mim ter você aqui, cara. O Pocket surgiu de uma ideia extremamente modesta e quando eu vi tomou um corpo grande e eu percebi que pessoas tão que representam tanto para mim quanto para a odontologia como um todo abraçaram a ideia e você é uma dessas pessoas, cara. Então, bicho, muito obrigado. Eu sei quanto custa a tua hora, que até podia estar em Panamá, né? Eu Não, sei não, quanto... República Dominicana. República República Dominicana. Dominicana, perdão. Cara, É você... cerca, é muito cerca, mas não é o mesmo. Não é mimo. Você, cara, é um cara tipo, porra, tem teu consultório, tem a estúdia, tem os cursos, tem as palestras fora que você dá, tem o curso na República Dominicana, tem aquela cambada que você fica ensinando, né? Os teus peixes que estão sempre junto, tem o Marcão, tem o Thiagão junto. Então, cara, muito obrigado, irmão. Muito obrigado, cara. Já foi um prazerzaço almoçar contigo esses dias que a gente trocou umas ideias muito boas. E, cara, porra, ter você aqui no Pocket, para mim, representa muito. Muito mesmo. Obrigado, Edu, cara. deixa eu agradecer, cara. Você, para mim, a pessoa é um ícone da odontologia. Fico muito feliz de estar participando dessa tua live. O teu projeto do Pocket é sensacional desde o início. Obrigado, cara. Eu até comentei com o Thiago. Cara, realmente está sendo um sucesso. É um prazer imenso a gente estar trocando e assim essa maneira light, né? Deixa eu eu estou vendo que alguns americanos aqui entraram, inclusive o pessoal do Canadá, então estão perguntando no English. People, I'm No sorry, English. this live is gonna be in Portuguese, but I promise I'm gonna do a live pretty soon in English, so everyone can join my live and we can discuss about whatever. Okay, miss all of About you. whatever. The best subject, whatever. Yeah, Cara, well, whatever. whatever. Cara, eu acho muito sensacional a tua preocupação com o aluno. E todo aluno que, nas especializações que eu já participei com você, eles falam, cara, o Maurinho é sensacional. Você tem um cuidado muito grande com as pessoas, você tem um cuidado muito grande. E você sempre, cara, não é de agora, comigo, você sempre teve um cuidado. Acho que a minha proximidade com o Thiago, quando nós nos conhecemos, fez com que você já me tratasse como se fosse o Thiago. Então, irmão, porra, muito obrigado mesmo. Eu vou pedir só uma gentileza para você, cara, que quando a gente estiver Diga. encerrando, você grave a sua live no teu IGTV. Ele vai te dar essa Sim, opção, vai encerrar a live, porque daí o meu TI vai lá, grava, porque depois que ele recuperar joga no Pocket. o hardware, joga no Pocket, se você não se incomodar, lógico, Claro né? que não. Vai ficar disponível lá no canal, cara, no canal. Maurinho, meu irmão, seguinte, cara. Você tem uma conduta muito legal, eu gosto porque eu já vi o Thiago falar e fazer, eu já vi você fazer, em relação à terapêutica, em relação à farmácia. Você tem uma visão muito legal de como olhar o paciente muito mais do que aquele protocolo que vem da ADA, da Anvisa, do MEC, do IBAMA, da puta que o pariu. E você não, peraí, deixa eu entender esse cara, deixa eu entender esse paciente, deixa eu entender o procedimento que eu estou fazendo e deixa eu entender qual é a relação que isso tem com o futuro desse meu paciente e com a relação global da odontologia.
E isso eu acho muito legal, essa maneira que você faz, cara. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, antes da gente entrar no tema o que estamos vivendo hoje, eu queria que você comentasse um pouquinho, cara, o porquê de usar ou não usar alguma coisa, algum medicamento, o protocolo em implantodontia que você gosta de utilizar, né? Esse protocolo, enfim, para ter um sucesso e um pós-operatório melhor. Melhor do que isso, só ouvindo as músicas do Elvis junto, né? O Rogerião tá aí. Eu sabia que ele ia entrar. Ele não tem Meu como brother faltar, também. Meu brother queridaço. também. Tocamos juntos no bloco do Elvis. Né? Como você falou, Eu essa. lembro, no final do ano eu vi, cara, eu vi. É. Saiu na TV. Esse é o meu lado fora odontologia, música. Mas, Tá, entra por Edu, trás da veja só, broca. agradeço as tuas palavras, mas eu queria comentar o seguinte. Né? Eu iniciei na docência graças à farmacologia. Foi me dada uma oportunidade lá no meu tempo de PUC. O mais interessante dessa história é que eu era acadêmico e eu já lecionava. Um professor meu, grande, Dino Pascoal, me convidou para auxiliar nas aulas e acabei dando muitas aulas. Para os meus calouros, eu era veterano e eu dava aula. Até começou porque eu dava aula de inglês e aí descobriu isso e disse, não, Maurinho, eu quero que você me ajude. E eu acabei tendo que estudar e gostei e acabei lecionando farmacologia nos meus últimos aí, sei lá, mais de 20 anos nas faculdades e universidades. E hoje, claro, na pós-graduação, na minha própria escola, né, junto com o Marco Aurélio. Veja bem, eu digo assim, não existe um protocolo farmacológico, como você mesmo falou. Os pacientes são individuais, os casos são únicos, ou seja, você não pode, eu sempre fui contra o protocolo farmacológico, dizer assim, entrou para o centro cirúrgico da universidade, da faculdade, você tem que prescrever antibiótico, você tem que prescrever isso. Não existe isso para mim. Primeiro que a farmacologia, ela é um coadjuvante na odontologia, graças a Deus. Porque o que vem primeiro, o que é mais importante, o que é a clínica. Se você não tiver a clínica, não fizer a clínica, né, você não vai conseguir resolver os casos. Então ela entra como coadjuvante, ou seja, ela vai ajudar em muitos procedimentos. E não que ela seja, né, o procedimento, né, que vai resolver. Então, assim, até agora em época de corona, a gente vê que os médicos estão fazendo teleconsultas, nós dentistas também. Mas a nossa teleconsulta é uma triagem. Porque se o paciente tiver com dor, se o paciente tiver com problema endodôntico, né, problema de canal, já que tem vários leigos assistindo, né, o paciente está com dor de canal, né, e essa dor não vai resolver se ele não procurar um dentista que vá abrir aquele dente, que vá fazer um procedimento clínico. Se o paciente tem uma infecção oral, seja ela qual for, né, até uma gengivite, né, ou seja, né, gengiva sangrando, dor, periodontite, periimplantite, né, que é a minha área, que é a área de implante. Ou seja, se a gente não intervir, nenhum remédio vai resolver. É, Então, eu deixo bem claro isso, né? Não tem perfeito, como. perfeito. Cara, eu queria só ver se o teu, acho que talvez teu fone esteja acabando a bateria, tá começando a falhar o áudio. Para mim também tá, a Ana Não, falou ali. Não? Não tá? Tá com a bateria cheia? não, eu tomei esse cuidado. Se É? for o caso, começar a falhar muito, você me avise que eu Tá, desligo, a gente. tá. Não, por enquanto estamos bem, ele dá só umas baixadinhas. Sabe por que eu gosto desse assunto, Mauro? Porque é muito comum, cara, o bullying do médico ao dentista dizendo: o dentista só receita amoxicilina, receita o ibuprofeno lá e o Tilenol, acabou. É o Tilenol, o Tilex, o Spidofen e um amoxil. É só isso que o dentista sabe fazer. E eu lembro que surgiu há um tempo atrás, um professor ou de médio curso, ou um professor de residência, um médico, falando isso e foi um bafafá na odontologia e pá e tal, não sei o quê. Por que eu te falo isso? Existe um problema do jeito de ensinar ou existe uma preguiça de aprender? O que você acha disso, cara? Ó, foi ótima pergunta, veja só, Edu. Sabe por que eu te pergunto Diga. isso, querido? Porque assim, ó, eu percebo que o dentista, quando ele não busca a informação, ele é um reprodutor de técnica. Ele gosta Total. de receita de bolo, ele gosta de... mas me diz como é que eu faço. Cara, eu cansei de chegar para um aluno e falar assim, olha, precisa entender a questão nanométrica para você entender como funciona a adesão. O Thiago está aqui, ele já fez curso dente Perfeito. comigo,
E a gente começou a conversar sobre o diâmetro do tubo dentinário para entender qual é o reflexo do Qualquer hora procedimento restaurador. quero fazer esse curso qualquer hora. Mas Oh, vamos vai lá. ser bem-vindo. E aí, assim, claro que ele é um cara diferenciado e tal. E tem muitos alunos que eu falo isso e o aluno fala, não, professor, só me ensina como é que faz, pronto. Cara, isso me brocha de uma forma que assim, viu, tá pra você morrer agora ou eu te mato, né? E como é que você encara aí? Porque na farmácia, cara, eu acredito muito que isso aconteça. E onde é que tá esse problema? Olha, veja, o que eu percebi nos anos lá de graduação, que foram poucos, eu dava aula no quarto período de terapêutica farmacológica. E eu consegui, na época, a coordenadora da Tuiuti era a professora Clares, né, junto com o professor Miranda, né, eu Boa. consegui jogar a disciplina, vamos dizer, uma revisão no último ano. Né, o pessoal estava em clínica integrada. E aí isso foi ótimo, até foi uma experiência, nem sei se ainda continua dessa maneira no currículo, mas assim, o que acontecia? Eu percebia que quando o aluno está no começo, que está recebendo as disciplinas básicas, ele não vê muita importância, que nem anatomia, que nem você mesmo falou, materiais dentários, né? Então ele não via muito isso. Depois ele entrava na parte técnica e, como você falou, ele queria a receita do bolo, só isso. E eu jogava no final e eu percebia que assim, primeiro que a farmacologia, ela peca, a terapêutica, vamos colocar assim, ela peca não só na odontologia, na medicina também. Na medicina ainda eu acho que tem, né, claro, por favor, os médicos não me entendam errado, mas, por exemplo, eles têm visitas de representantes que são visitas assim que forçam, são laboratórios que inclusive forçam o uso Patrocinam, desse. investem, Nossa, pagam. geral. Então, assim, a gente percebe que, claro, dentro das especialidades médicas, tá falhando o áudio ainda, né? Estão me dizendo. Tá, eu vou desconectar. Peraí, vamos fazer o seguinte. Pode, Então, deixa eu tirar. fala no ambiente. Estraga a noite da sexta aí, cara. Fica falando alto aí. Veja agora. Porra, outra vida. Ô, Mauro louco, Gebrand começando de novo. vou vender. Querem comprar? Putz, e assim tudo. Tá tudo solto. Ah, muito Lembra que o boa. Gebran é libanês, hein? A gente vende tudo. Na lojinha do pai. Não, então, assim, ó, concluindo o meu raciocínio, né? Então, assim, não é só dos dentistas essa questão. Até porque daí o cara vai ser dermatologista. Ele acaba casando, essa palavra que eu usava na graduação. Ele casa com alguns medicamentos. Você falou bem, né, do Spilufen, do não sei o quê. O que acontece assim, existe todo um patrocínio, né, como você mesmo falou. Engraçado que a minha época de recém-formado, ou até mesmo dando aula, era a época do Cataflã, a marca, né? Cataflã. Até eu brincava com os meus alunos, meus ex-alunos, Catafrã. Ah, Catafra. todo mundo tinha o Catafrã no banheiro, no armário do banheiro. Hoje, a gente percebe que é o Spilufen. Antes da minha geração, eu sei, conversando até com o professor Dino e com os outros colegas da época, né? Vamos dizer, uma geração antes da minha, era um tal do Parenzime. Eu acho que você nunca ouviu falar também. Mas isso sabe Não. o que é? É Isso é o tipo patrocínio. minâncora. Serve pra tudo. Serve Encravada, para tudo. cortou o cabelo É, demais. exatamente. Ó. Até que cortei, né? Então, o que acontece? As pessoas acabam indo, porque assim, Congresso de Odontologia, quem é que mais investe na propaganda? Então, são alguns laboratórios. E a pessoa acaba decorando aqueles tipos de medicamentos. Né? Então, assim, a indústria farmacológica ela é muito forte. Ela faz isso. E você acaba, eu percebia isso, que durante os anos da graduação, ele casava, algum professor dizia, não, use isso, a gente aqui na pele usa isso, a gente na cirurgia usa aquilo. Chegava no último ano, eu tinha a chance de abrir a mente, daí o dentista já tinha uma visão mais clínica, né, porque já era quase dentista, e eu conseguia mostrar para eles, gente, é uma gama muito grande, a gente tem que conhecer. E nós, dentistas, temos muita sorte, porque nós usamos quais grupos de medicamentos? Analgésicos, anti-inflamatórios E e antibiótico. antibióticos. Basicamente. Claro, existem outras linhas, mas essas três são os Quando a nossos gente pilares. trabalha com DTM, aí pensa em outras linhas, mas no clinicão geral, vamos entender? E quando eu falo clinicão, Sim, não é menosprezar, mas digamos assim, na maioria dos procedimentos, então, né? O manejo da dor que está relacionada com um procedimento operatório,
ele é um pouquinho mais restrito a esses grupos. O manejo da dor, de disfunção, aí ele já abre um pouquinho mais o leque, né? Nossa, deixa eu dar um oi aqui. Carlos de Carvalho, a Camila, que fez curso comigo. Nossa, um monte de amigo. Se eu ficar aqui até amanhã só Mas é que você é um cara agradecendo. famoso, né, cara? Eu faço Olha, isso. Eu acabou, chamo meus amigos famosos para ver se eu ganho um espacinho ali. ó, Ó, acabou de fala contigo, entrar, Edu. acabou de entrar a ITC Seminars, que é a empresa do Ivan Casabianca, que eu dou aula na República Dominicana. Então, da Califórnia, ele está me dando um oi. Casabianca, só para avisar, na próxima ida do Maurinho, eu vou com ele, tá? Para quê? Não sei. Eu vou levar mala, eu vou passar slide, alguma coisa, mas eu vou com ele. Vamos junto. Vamos tomar pina colada. Tem Bora. uma bebida, Mama Juana. Eles adoram. Mama Juana. É Bora. Mama Juana. Bora. Grande Gustavo Ribas também. Nossa. Mas vamos lá. Veja só, você sim também está aí. Você vê que tem muita gente. Vamos lá. O que acontece? Essa indústria, né? Até eu vou começar, já que infelizmente a gente vai ter que trocar. Então, olha, Fique à vontade. meu primeiro slide, né, eu vou tirando, vou voltando para mim, né? Então, assim, percebe-se que existe, né, uma influência. A gente está vendo isso agora, né, muito forte. Ah, eu esqueci de uma coisa aqui, ó. Olha aqui, ó. Peraí. Eu tô meio nervoso. Então, Cheio de remédio. Deve ser MM, se eu te conheço. claro que tem, né? MMs. MMs, é. Pô, eu Eu ia até também, cara. esquecer. Todo dia eu tomo um xarope, um Bactrim dissolvido em minâncora com água oxigenada e, ó, receita. Então, olha lá, Edu. Então, assim, ó, é muito forte, a gente está vendo, né? Eu até gosto de abrir um tema. Eu tive uma aula no doutorado, que foi em Ciências da Saúde, né, pela Escola de Medicina da PUC, e o pessoal lá tinha um professor de filosofia, um árabe, Khalil, sensacional. E ele comentava o seguinte, e fez isso já há mais de 10 anos atrás, e ele disse o seguinte, que a cura, e a gente sabe disso, né? A cura, vou falar uma coisa forte, a cura do câncer, né, é uma coisa que muitos cientistas já acreditam que já exista. Porém, a doença gera mais, né, financeiramente do que a cura. Existem essas teorias assim que não é interessante curar determinadas doenças para que você não perca. Enfim, aí eu já me abstenho porque eu não tenho opinião formada sobre isso. Não, isso vamos dizer, uma teoria da conspiração, mas vamos lá. Mas, eu sou mais Raul Seixas, assim, prefiro ser, né, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. sim. Olha só, estou entregando a minha idade. Olha aí, ó. Então, veja só, claro, hoje em dia a gente sabe que a farmacologia tem tudo isso. O que eu ia começar falando, um pouco sobre vamos fazer uma revisãozinha aqui para a galera que foi meus alunos. Então, veja só, você falar de sedação medicamentosa. A sedação, ela é também um aliado na odontologia para pacientes que têm muita ansiedade, fobia a nós dentistas, né? Então, o principal grupo que a gente utiliza na odontologia são os benzodiazepínicos, como estão ali, ó, alguns exemplos. Então, muita gente tem medo também de receitar, claro, você precisa ter um controle, precisa ter critério para utilizar os benzodiazepínicos, porque é uma medicação que age no sistema nervoso central e é uma medicação, né, que, claro, o paciente tem que ter um monitoramento, não pode dirigir, tem várias complicantes, mas é muito segura, desde que você saiba usar, desde que você saiba prescrever. Então, assim, é mais para contribuir, né, essa questão dos... Eu até brincava nas aulas, né, eu dizia, porque, veja lá, ó, tudo termina com o sufixo pan, diazepam, lorazepam, né, midazolam, mandiopan. Então, eu entreguei a idade, né, ali está mais antigo. Mas, enfim, o midazolam volta, que é o mais moderno, é o mais novo, que é o tal do dormonide, que o pessoal usa, com a grande vantagem que ele causa amnésia, né? E aí o paciente esquece durante o procedimento o que aconteceu. Mas assim, é um coadjuvante, como eu tinha falado. Tem um pan desses aí que causa amnésia, tipo dormonide, que é tequila, né, cara? Porra. Outro assim para causar amnésia, né? Principalmente no shot, né? Bah, que saudade. Saudade de encontrar as pessoas, né?
Eu tenho uma Vamos amiga lá, nos Estados Unidos diga lá. que é mexicana. Ela disse que a tequila, ela é mexicana, a tequila tem que tomar por goles. E a gente manda ver, né? A Impressionante. gente é... Veja só, analgésico, né? Se existe alguma dor, é porque alguma coisa está errada. É um alarme do nosso organismo, né? E aí a gente tem, eu não vou ficar assim, claro, não é a intenção, não é um curso nem nada, mas olha ali, ó, a gente tem ali o ácido acetil, que tem efeito também anti-inflamatório, mas para ter esse efeito anti-inflamatório as doses têm que ser altíssimas. E aí você, por ser um ácido, agride o estômago, ele tem a questão da adesividade plaquetária, ou seja, não se deve prescrever com pacientes que você vai fazer algum procedimento cirúrgico. Daí a dipirona. Dipirona é excelente analgésico, inclusive agora no Covid, e também excelentíssimo antipirético, ou seja, ele baixa a febre. Então a gente sabe que muitos protocolos no mundo estão usando a dipirona, né, para tratar dos sinais, Eu não né, ou lembro seja, a por que que febre. o ibuprofeno não está contraindicado pro Covid, cara. Não, Eu veja, houve uma discussão em relação a isso, Eduardo, depois foi comprovado que não é bem assim. Né? Então, criaram toda essa questão de, não se usa Ah, ibuprofeno, mas parece, assim, veja, eu até te mandei hoje uma foto, né? sim. E comentei, né? O pessoal tem muitas informações em relação ao Covid, né? 19. Então, assim, tem duas correntes. Existe o lado político, que isso, infelizmente, não é exclusivo do Brasil, né? Mundialmente, existe toda uma questão política. Eu quero deixar, entre parênteses, essa questão da indústria farmacológica também. A gente tem que levar em conta. Existe todo um interesse, a gente percebe que empresas que estão desenvolvendo, tentando desenvolver medicamentos no combate do Covid, né, a bolsa estoura de um dia para o outro. Desenvolveu uma vacina na Califórnia. Israel desenvolveu, a bolsa de valores explode dessas empresas. Ou seja, existe Até células-tronco estão usando agora para tentar, né? Estão tentando de tudo. de Tomara tudo, que alguém ache. com certeza. E ali, por último, né, o paracetamol, que realmente também é outra medicação que resolve a parte de dores leves. Na verdade, os três, né? De dores leves ou medianas, sendo que o paracetamol ele não tem efeito nenhum anti-inflamatório e é o que é mais indicado, né, para inclusive gestantes. Para tudo, para tudo. Guarda essa imagem. Eu quero essas imagens. Vamos pensar o seguinte. Quando que eu escolho um, quando que eu escolho outro, esse eu vou jogar naquele paciente, esse... Vamos tentar fazer isso em todos os campos, pode ser? Então, Posso, o AS eu vou usar quando o cara, enfim, não tem problema de pressão. Enfim, quando que eu uso cada um? Numa regra geral. Assim, uma regra geral. Não, veja só. Eu ficaria mais entre a dipirona e o paracetamol. Eu digo assim, a dipirona, para mim, clinicamente, vamos para o lado clínico, né? O efeito de analgesia é muito bom e até melhor do que do paracetamol. O paracetamol, ele é o menos agressivo, porque muita gente pensa, não, a dipirona também não agride a mucosa gástrica, agride. Claro que não é tão ruim quanto o ácido acetilsalicílico, mas também agride. O que não agride paracetamol, mesmo... ele tem histórico, ele tem relato de hepatite medicamentosa, mas só com usos muito a longo prazo e com a quantidade alta, correto? Sim. O AS vai ter o problema de coagulação. Então, você acha que... O que eu queria te perguntar é o seguinte, por que eu te pergunto isso de quando que eu uso esse, quando que eu não uso esse? Porque, por exemplo, se eu estou usando um antibiótico e um anti-inflamatório com uma ação analgésica, ele requer necessariamente um adjuvante analgésico ou o analgésico pode ser suprimido? Essa é uma confusão que a gente percebe bastante. Você pode ter o analgésico como complementação do anti-inflamatório. Por quê? Porque todo anti-inflamatório ele é analgésico. Eu já vou chegar nos anti-inflamatórios, aí a gente fala bem sobre a ação analgésica do anti-inflamatório. Mas assim, você pode, vamos dizer assim, se não tiver passando a dor com o anti-inflamatório, você pode agregar um analgésico. Não que isso seja uma regra. Você pode orientar o teu paciente, olha, se porventura, na meia-vida,
em que estiver passando a meia-vida do medicamento. O que é a meia-vida, né? Você vai tomar lá um medicamento que o laboratório determinou que é de 8 em 8 horas. Porque ele vai ter um pico máximo, que é onde atinge o nível sérico maior, e depois ele começa a decair. No final dessa curva, o paciente Já pode tem que dar começar a o sentir timing da dor. outra. Exatamente. Aí, se porventura está muito longe da dose da próxima tomada, ele pode associar um analgésico. Aí, com os cuidados, claro, que nem a gente comentou, o ácido acetil não dá para cirurgia. A dipirona dá. Tem um porém da dipirona, que a literatura comenta muito, que são pacientes que têm anemia. Existe uma relação da dipirona com uma anemia chamada anemia aplástica ou agranulocitose. Essa anemia, então, assim, apareceu na literatura, em alguns casos clínicos. Então, tem como precaução pacientes que têm históricos anêmicos, você não prescrever dipirona. Outra questão da dipirona, Perfeito. ela é hipotensora. Então, pacientes que têm a pressão muito baixa, também, se você receitar dipirona, pode ser que caia mais a pressão. Principalmente mulheres, no verão, etc., são hipotensas. E aí cai mais a pressão, a paciente pode ter uma lipotímia, né, algum problema de hipotensão. Então, Cara, o olha que paracetamol... sensacional. Diga. Desculpa, termina o raciocínio. Tá, e o paracetamol, a única contraindicação que eu viria, porque ele é hepatotóxico. Acredite, todo mundo acha, paracetamol, né, vamos dizer a marca comercial mais famosa, Tilenol, vamos tomar, só que ela é extremamente hepatotóxica. Então, assim, é até perigoso. Se o paciente começar a tomar muito paracetamol, ele Eu sim achei que pode... tinha que pôr muito, então eu já fico mais atento para isso, cara. Sim, sim. Sabe Então, por ó, que que analgésico... a Elisângela Diga falou um aí. negócio que estava na minha cabeça. Eu acho que ela deve ter uma conexão Wi-Fi aqui. Eu não gosto muito daquela receita que diz tomar seu verdor. Por quê? Porque você vai falar um pouquinho sobre a cascata da dor, né? Todas as relações da cascata do ácido araquidônico. E assim, até você entrar com um anti-inflamatório, um analgésico, perdão, e precisa liberar toda uma cascata que já iniciou a reação. Eu penso assim, puta, se houver dor, não, eu vou bloquear. Eu sei que o pico da inflamação são 48 horas, é onde pode ter mais os sinais da dor, né? O calor, rubor, vou colar tumor, calor, rubor, tumor rubor. Tá aí, enfim. Pode dar tudo aquelas porra da inflamação. Então, é melhor eu bloquear antes ou essa ideia de, não, só toma se tiver dor. Mas se tiver dor, eu preciso esperar ele chegar no nível sérico, enfim, no seu potencial de ação, mas eu tenho uma cascata que não foi bloqueada, porque ele elimina lá a COX-1 ou COX-2. E aí? Se houver dor, só vai. Não existem duas maneiras. Eu lembro que quando eu aprendi, e depois fui passar a ensinar essa parte, na hora que você prescreve, enquanto verdor, o seu verdor, o paciente que tem medo, fobia da dor, ele vai começar a tomar e vai se autodrogar, né, sem necessidade. Chegando já na inflamação, a dor, né, ela é realmente desconfortável, mas a inflamação não. A inflamação, ela é benéfica, ela é fisiológica, ela tem que acontecer. Reparadora. Então, eu até brinco. Se você conseguisse se aguentar, né, sem tomar anti-inflamatório, o organismo vai se resolver. Né? A tendência é ele se resolver. Mas, se você, né, claro que dependendo dos seus sintomas, e um deles a dor, você não consegue. Né? E aí entra também a questão individual. Tem o limiar da dor, né? Tem pacientes que têm um limiar baixo, tem pacientes que têm um limiar alto. Eu sou uma flor, cara. Eu não gosto de sentir dor. Eu não gosto, sabe? Eu me encho de boleta que eu quero dormir. Eu sou assim, cara. Então, veja só, você vai ter que ler o teu paciente. Essa leitura de que você já conhece o teu paciente, você vai determinar. Olha, você já vai prescrever, já vai começar a tomar, né? Você pode até iniciar antes, muitas vezes, do procedimento, para na hora que estiver saindo do procedimento, você já está com um nível sérico alto, e aí o paciente não sente dor. Então, assim, não existe uma regra, né? Como eu falei, cada paciente é um paciente. Lê o paciente. Lê o paciente. Lê o paciente. Aqui, ó, Edu. Já que a gente está falando de anti-inflamatório, vamos para o anti-inflamatório? Ah lá, olha. Então, veja só.
falar, tem os quadros antigos, né? Da dor, do calor, que seria febre, tumor, que é o edema, né? Aham. Dor, a própria dor, e por sim, você perda de função. Limitação de função. Aham. Exatamente. Quando você cai, não se assustem, povo. Eu não vou ficar dando aula de cascata do ácido araquidônico. Mas assim, aí cabe uma dúvida que muita gente tem. Só um pouquinho, Qual é o Mauro. Só um melhor. pouquinho, Mauro. Eu quero só fazer um parênteses, porque aqui a gente tem a árvore genealógica toda dos Gebran, né? Aqui, os Caraca, comentários assim vêm de Gebran. Eu acho que vem da primeira geração de Gebran, quando eles vieram da Itália, Espanha, Letônia, Lituânia. De onde vocês vieram mesmo? Você é descendente do Líbano, quê? Líbano. libanês. Líbano. É. Quando vocês vieram lá trazendo as primeiras lojinhas, vieram os primeiros Gebran, e agora a gente tem até a 8ª geração de Gebran. Então, nessa geração de Gebran, tem gente que não é dentista e tem gente que é dentista. O que eu quero enfatizar nesse teu gráfico é: valorize o seu dentista. A porra que a gente tem que estudar para um cacete, para Boa. saber se você vai ter dor ou não vai ter dor, e se filha de uma boa mãe abençoada não quer pagar a bendita da consulta. Para você dizer... Mas você está me entendendo a revolta? Sim, Ah, você perfeito. cobra consulta, doutor? Não. Eu não cobro consulta, não. Eu cobro para olhar na sua cara. É para isso que eu cobro. Cara, eu tenho nervoso disso, cara. Puta que pariu. Enfim, fecha Ótimo parênteses. parênteses. Não é? Ótimo. Fecha parênteses. Um beijo para a família Gebran e todas as suas ramificações. E vamos lá, vamos para a cascata do ácido araquidônico. Ó, eu não vou discorrer sobre o ácido, mas se você olhar no final aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. Então, se veja lá, vasodilatação, aumento da agregação plaquetária, dor, temperatura. Que é os sinais que a gente acabou de comentar da inflamação. Então, você vê que tem duas vertentes, né? COX-1 e COX-2. COX-1 e COX-2. Veja, por que eu estou colocando isso? Vamos lá, que eu vou voltar para a minha imagem. Manda lá. Alexa, música. Opa! Estou chamando a minha esposa Alexa. A minha Alexa vai tocar aqui agora. A minha faz música. Nunca tive uma esposa Alexa, tão pare. Você comandou a minha Alexa. Eu estou no quarto. A minha vontade é assim: Alexa, me traz mais um uísque. Cara, aí eu vou pagar a pau. Daí show, né? Tá, vamos lá. Veja lá, agora voltando à questão da cascata. O que eu gosto de comentar? Aquilo que eu estava falando agora há pouco. Não existe melhor anti-inflamatório. Existe propaganda. Existe tentativa de venda. Todos os anti-inflamatórios vão agir naquela cascata. Todos. Porque todos querem bloquear o quê? O final que eu mostrei lá, que é a dor, que é a temperatura. E não bloquear, desculpe, eu falei errado. Quem bloqueia é o corticoide. Ele vai amenizar. Ele vai diminuir a resposta inflamatória para diminuir os sintomas. Porque a inflamação tem que acontecer para ver o reparo da lesão. Então, assim, a gente quer amenizar. Então, professor, tal marca, vamos falar, Spidofen, Toragesic, Flotac, Cataflan, que eu brinquei, Voltaren, Motrin, Artril, qual que é o melhor? São todos Cara, iguais. tu falou uns 4 nomes que eu nunca ouvi na vida, velho. Nossa, mas são todos iguais, Edu. Não tem diferença. Todos agem na mesma cascata. A diferença é o quê? Vamos lá, tem duas diferenças super importantes. Vamos lá, corticoide e não corticoide. Até, vamos voltar no final da nossa live, a gente vai falar mais do Covid, tá? Mas... Não, eu só quero te dizer assim, por que eu não ouço falar? Cara, eu não lido com dor, né? Eu sou especialista em disfunção só para diagnosticar melhor e continuar mandando pro Bonotto. Isso para mim é uma regra. Cara, abraço. Porra, o Bonotto é um monstro. Pera. E, cara, eu simplesmente não lido com dor. Então, o fato de eu não lidar com dor me faz esquecer. Eu prefiro estudar qual é o bioativo que eles estão usando nos adesivos hoje do que... Enfim, mas isso é minha vida. Deixa eu só fazer uma coisa, perdão, porque o meu TI disse que eu não posso ficar com a Alexa com o volume tão alto, senão depois, na hora de guardar no site o vídeo, o YouTube corta, porque vai dizer que tem vídeo. Perfeito. Só desculpa a viadagem aqui. Alexa?
volume 2. Edu, esquecemos Perdão. das 20 horas e 20 minutos e 20 segundos de 20 Cara, sou Mauro, muito obrigado por estar nesse momento tão importante e único no mundo. histórico. Histórico. Cara, é histórico. Se 20 vocês não horas, sabem, 20 minutos. explica para todo mundo, Mauro, por favor. Pessoal, nós passamos pelo 20 horas, 20 minutos, 20 segundos do Do 2020, dia ou seja, 20. 2020, dia 20. Gente, isso não existe. Que prazer, hein? Cara, tem alguns Vai cair o momentos dólar. que me lembro. Vai cair o Vai dólar. cair. Vai cair o dólar e eu vou ganhar na loteria igual o cara do JuVV. Cara, existem alguns momentos, tipo a virada do bug do milênio, que eu me lembro exatamente aonde eu estava, o que eu estava fazendo, e agora o 20 do 20 do 20 do 20 do 20 da 20. Então, obrigado por estar comigo nesse momento único do time. É verdade. Passou e a gente não viu. Mas nós estamos presentes. Estamos presentes. Graças a Deus. Então, isso que Estamos importa. vivos nessa época tão difícil. Ó, Cara, então, vamos lá. Você já entrou um pouquinho em relação ao corticoide, no corticoide. Se você puder dar uma diferenciada para a gente, seria ótimo. Rapidinho. Ó, o corticoide ele é um anti-inflamatório que bloqueia. É por isso que ele é utilizado. Primeiro que ele durante anos, ele era não utilizado na odontologia. De medo. Por quê? Porque ele realmente bloqueia. Se ele bloqueia a inflamação, imagine, a inflamação a gente quer que aconteça para reparo da lesão. A inflamação é fisiológica, ela é importante para o nosso organismo. Aí você dá um corticoide, você bloqueia. Só que a gente começou a perceber, voltando à questão de coadjuvante, numa situação cirúrgica, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Você vai bater teu carro num muro a 100 km por hora, certo? Você sabe que vai destruir teu carro. O que você faz? Você freia. Meu pai dizia breca. Breca. Tá lá no céu. Vai ser moer, piazão, mas segura esse demônio. Então, brecar. Então você break. Você pisou no freio, travou as 4 rodas. Você vai bater no muro, mas não vai destruir teu carro. Então o corticoide é assim. Você sabe que você vai dar aquela porrada. Ou seja, uma cirurgia longa, eu que trabalho, né, com protocolo, enxertia, você sabe que você vai causar um trauma. E a resposta inflamatória, ela é proporcional ao trauma. Quanto maior a porrada, né, isso até é um soco mesmo, quanto maior a porrada, mais edema, mais inchaço, isso vai acontecer. Eu quero o edema, mas eu quero ele controlado. Sim, aí você freia antes. Você freia antes. Aí qual é? É uma posologia simples, né? Você vai usar uma dexametasona, né, uma betametasona, 4 miligramas 1 hora antes. Né? Não precisa você entrar, né? Obrigado, Fred. Não precisa você entrar um dia antes. Não precisa você... Não, você vai frear antes de bater. É o suficiente. Até porque existem correntes, existem escolas que prescrevem altas doses de corticoide, inclusive pós-operatório. Gente, ele mexe com o ciclo hormonal do paciente, ele mexe com o ciclo circadiano. Isso você altera, eu lembro até hoje, né? O meu sogro era diabético tipo 2, também falecido, está com meu pai lá. O meu sogro, uma vez teve que tomar corticoide e bagunçou com toda a adrenalina, com a insulina dele. Desculpe, falei adrenalina, não, com a insulina. Até endócrino arrumar, levou, não fui eu que prescrevi, mas levou uma bagunça. E aí ele conseguiu voltar ao normal. Ou seja, não é para a gente prescrever em altas doses. É a freada e depois você no pós-operatório pode dar, se quiser, um anti-inflamatório não hormonal. Então, assim, corticoide seria isso. É para você prevenir, né, um pós exacerbado, né? Um edema, uma dor muito exacerbada em função do trauma. Eu lembro muito da minha aula de cascata inflamatória com o professor Jaime Bordini. Tá aí ele. Ah, Jaimão! O homem da feijoada, né? Cara, e eu lembro... Você sabe que o Jaime, na minha época de faculdade... Jaime, pode se defender aí, irmão. Você tá aí, cara. Cuidado. Não, eu só falo coisas boas porque eu gosto demais dele. Eu sou um fãzaço dele. Ele é meu irmão, né? O Jaime é meu irmão. Cara, vou te falar uma coisa, cara, que uma das pessoas que eu menos esperava...
Bom, dentre o hall de pessoas que eu menos esperava que se preocupasse comigo nessa época de quarentena, o Jaimeco, cara, ele me manda mensagem 1 ou 2 vezes na semana, eu falo assim, e aí, carinha, como é que você tá? E aí, carinha, como é que você tá? Então, cara, ele não tem noção da importância que ele tem para mim. Porque ele me manda mensagem só para saber se eu tô bem, ele sabe por quê, e, enfim. O Jaimeco, cara, é um cara que eu... Porra... Olha lá, ó. Ele se intitula Jaibran. Ele é da família Gebran. Ele é Gebran. Então, ele tinha uma característica de dar aula e ele dizia assim, ó, na minha aula teórica, todo mundo de jaleco. Eu não quero discutir com vocês a importância psicológica que isso faz. Na minha aula teórica, eu quero todos de jaleco. Se não tiver de jaleco, no primeiro dia eu já acordo com vocês que não vai assistir aula ou sequer fazer prova. Cara, não sabia. E aí eu entendi, cara, eu entendi a força da tal da egregore. Egregore é uma palavra grega que significa energia que você cria para tal situação. Então, por exemplo, você vai jogar bola, você se alonga, você se veste, você se pensa, você mentaliza. Você vai fazer uma cirurgia, você paramenta, você equilibra, você descontamina, você se organiza mentalmente. Você cria um ambiente. Você cria um ambiente para aquilo, uma egrégora para isso. E aí o Jaime foi um dos caras que mais trouxe isso. Bom, nesse aspecto de trazer corticoides e não corticoides, um dos grandes medos que eu tinha era de criar o facies de lua cheia, o facies corticoide. Dentro do contexto que a gente usa, isso não é um problema, né, Mauro? Ou seja, aquele paciente que faz retenção de líquido, que faz... Não cai pra gente. Por que eu te falo isso? Porque o paciente fala assim, eu não vou tomar o diprospran, eu não vou tomar a injeção. Eu falo, cara, toma essa porra aí e me obedece. Então, enfim... Fala um pouquinho pra gente dessas consequências do corticoide. Não, veja só, claro que se você manter em altas doses, ele retém líquido, né? Então tem muitos pacientes, eu vou inchar, eu vou... Mas como eu comentei... Mas a gente fala de reumato, né, cara? De reumatologia, Não, e a gente vai usar doses pequenas e, preferencialmente, no meu ver, da maneira que eu uso, em dose única. Isso não chega a causar uma retenção de líquido exacerbada, o paciente não tem uma transfiguração. Claro que eu volto a dizer, a resposta é individual. Então, cada paciente vai responder de um jeito. Eu lembro meu primeiro enxerto, que eu tirei o osso do mento. Na época a gente fazia mais mento e não ramo, né? Então eu tirei do mento e coloquei nela. E na época a gente não usava corticoide. Então não dava freada. Gente, ela faltou uma semana de trabalho e no trabalho ela disse que tinha caído da escada. A escada era eu. A escada fui eu que causei. Cara, foi da escada. Como é a escada? É o Mauro. Mas o Mauro são 2 degraus, mas é a escada. Mas assim, como eu falei, a resposta é individual. Era uma paciente suscetível a ter uma resposta exagerada. E claro, eu também causei trauma e não dei a freada. Ou seja, o meu anti-inflamatório acabou não tendo tanto efeito. Né? Acabou quer dizer, fez o efeito, mas não o suficiente para segurar essa resposta inflamatória aguda. Então, perfeito. Já era tarde. Perfeito. Irmão, deixa eu pensar o seguinte, a gente falou um pouquinho aqui de corticoide, eu quero voltar e falar de não corticoide e já entrar em antibiótico e Covid, porque senão a galera vai começar a desistir da gente. Só vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você encerrar essa live, gravar no seu Instagram TV, antes que ela caia, porque ela deve estar num timing muito próximo, tá? Então encerra, dá um salvar no seu IGTV e a gente volta daqui a pouquinho. VaptVupt, eu só vou ali tomar uma aguinha. Nossa, eu já entreguei Você quer tentar? Você quer tentar? Vamos tentar daí. Fechou, meu irmão. 2 minutos. 2 minutos, 1 minuto. VaptVupt, é só para ir lá e o salário, ó. Beleza. Ô, Zé Simão, presidente! É gol! É nóis, estamos aqui de novo. É tetra! A gente ganha dessa merda desse Instagram. O Instagram tenta derrubar nós, mas nós não perde. Não vai. Não vai. Mas nem que a vacatuça diga I love you. Cara, mas que desespero. Edu, eu tava falando. Eu tô feliz com a quantidade de gente que tá assistindo a gente. Que, olha, o assunto é chato. Drogado, cara. Tudo os drogados.
Ou é São parente os meu, amigos, ou é família, drogado, família, sacou? É parente, parente. família, não. Porque o cara para assistir farmácia tem que ser louco, né, cara? Nossa Tá senhora. louco. Meu Deus. Tô tentando deixar um pouquinho agradável. Ou é Vamos lá. família Gebran, ou é amigo nosso, ou deve Sim, ser sim. louco da cabeça. A gente distribuiu dinheiro na rua para eles assistirem. Eu não vou contar para vocês, mas foi o Maurinho que ganhou na loteria. E aí ele tá comprando vocês todos aí para poder estar aqui. Puxa Cara, vida. eu tô muito feliz, cara. Bom, Vamos lá. estamos falando a respeito Sim. de... a gente já falou sobre os corticoides e os não corticoides. Doutor Sérgio Bernardes, ó, só pode ser por tua causa. Grande, claro, meu brother. Famoso tem que ser por tua causa. Não. Não, Bernardes, nossa, o Sérgio Monstro, é. cara. O Sérgio é top. Ele não tem Sérgio. noção do quanto eu sou fã dele, cara. Ele não tem noção do quanto. Não tem noção porque o Sérgio, infelizmente, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas ele não tem noção do como eu sou fã desse cara. O Sérgio ficou de arrumar para mim uma aula lá no Líbano. Não esqueci, hein, Sérgio? Deixa passar esse corona. Travou você, cara. Travou você também. Voltou. Travou um pouquinho. Vamos lá. Voltou. Vamos continuar? Vamos tentar? Vamos embora. Todo ouvido. O meu sobrinho, o Rafa, tá aí também. Uns minutinhos só. Rafa Macedo. Rafael, eu vejo as pessoas, eu não vejo todo mundo que entra. Macedo. Pedido do Jaime. O que o Jaime quer? Se o Jaime quer, boa coisa não é. Take do uso excessivo da xantória em cirurgias limpas. Vou chegar lá. Certeza, Jaime. Certeza. Esse é meu ponto principal da aula. Vou te responder. Beleza, meu brother? Escuta, então agora, entrando nos não corticoides. Então, a freada eu já falei, vamos entrar nos não corticoides. Veja só, os não corticoides, como eu falei, dependendo do grupo independente, eles todos agem na cascata. E aí, criou-se no mercado, né, através de estudos, dois tipos de não esteroides, não hormonais, tudo esse sinônimo, não corticoides, né, os AINES, que o pessoal conhece. Os AINES. Então, os anti-inflamatórios comuns que a gente utiliza. E aí criou-se o quê? Nos estudos mostraram que tinha nessa cascata um cóccix em direção à inflamação e outro cóccix, que é o que está acontecendo com a gente agora. Agora, você sem perceber, você está desenvolvendo, você está produzindo uma cascata, e essa cascata está produzindo, inclusive, entre outras coisas, muco para proteção gástrica. Isso, normalmente, sem inflamação, sem nada. Outra coisa é que esse lado da cascata, que é o cóccix 1, nas mulheres grávidas, ela faz a dilatação pélvica e o trabalho de parto. Ou seja, você veja quanta função é importante no organismo que a cóccix 1 faz. O que é a cóccix? Estou falando a enzima ciclooxigenase, que vai desencadear... Ou seja, se eu usar um anti-inflamatório que tenha a relação de impedimento da ciclooxigenase 1, eu vou ter também uma série de efeitos como ressecamento de mucosa, como dor gástrica, né? Então, se eu inibo aquilo que ela faz, eu terei os efeitos dessa inibição. E aí eu vou quebrar um paradigma. Deixa eu dar um beijo, Ana Mi, beijo. Eu vou dar quebrar um paradigma que é o seguinte, eu até convivi, eu fui dentista do Exército durante 8 anos, e até convivi com vários médicos. E a gente percebia, né, não só médicos, inclusive dentistas, né, que achavam que se você prescrevesse uma medicação via parenteral, ou seja, injetável, né, retal, ou seja, supositório, você não agredia a mucosa gástrica. Só que é uma mentira. Você agride por via sanguínea, por via sistêmica. Porque você vai inibir essa cóccix que você acabou de falar, que vai produzir muco e proteger a mucosa gástrica. Ou seja, então, tá levando na bundinha e não vai resolver porra nenhuma. Não vai. É isso. Exatamente. Então, nessa divisão, criou-se medicações que são específicas para a inflamação e medicações não específicas, ou seja,
agem para inflamação e agem também na mucosa, agem na gestante, ou seja, em todos os pacientes, em todas as duas linhas da cascata do ácido araquidônico. Veja, escuta, nós vamos até meia-noite, porque tem muita coisa para falar. Não, cara, eu até falar, vamos fechar essa parte, a gente fala um pouquinho do antibiótico, Covid, acho que até mais 9h30, senão a galera vai surtar. Não, pelo amor de Deus, exatamente. Eu me entusiasmo. Começo a contar história aqui. Ou vamos fazer o seguinte, cara, vamos já programar uma live 2. Você sabe que você está em casa, meu irmão. Tem gente até do Sudoeste nos assistindo aqui. Um prazer. Pato Branco. Um prazer. Canadá, United States, República Dominicana. Não, vamos fazer. Mas, assim, ó, deixa eu ver se eu consigo ser claro, né? Ou seja, dividindo esses medicamentos, que a gente chama de seletivos e não seletivos. Seletivos, o que é? Que vão selecionar só a inflamação. Não seletivos, não importa. O famoso Celebra, inibidor de COX-2. Exatamente, né? Exatamente. Começou com o Vioxx. Só que depois... só que tem que ter um cuidado. Aí entra até a questão da cloroquina. Qual é o cuidado? O mesmo cuidado que você tem para pacientes cardíacos, cardiopatas, nos seletivos de COX-2 começaram a descobrir que eles podem interferir, né, em algumas vias metabólicas em pacientes cardiopatas. E aí o próprio Vioxx saiu do mercado. Saiu, verdade. Eu lembro disso. Então, assim, você tem esses seletivos, mas tem que usar, né, com cuidado, com critério. E evitar pacientes que têm histórico cardiopata. Então não é para você simplesmente prescrever à vontade. Mas é uma solução para pacientes que têm síndrome dispépticas, que é o quê? Gastrite, gastrite, esofagite, duodenite, ou seja, síndromes de acidez desses pacientes. Então você não pode, seria uma saída para você prescrever. Tá? Então, saindo disso, a gente começa a entrar nos grupos. Quer ver uma coisa aqui, ó? Ó, vamos lá que agora vai... Tá, eu já falei disso. Ó, seletivos e não seletivos. Epa. O que deu aqui? Olha lá. Eu tô com essa foto aberta aqui no meu. Mas deixa eu passar rápido. Não está passando. Hoje é o dia dos problemas técnicos. Deixa eu abrir outra. Isso aí. Tá na hora da gente trocar esse teu computador, hein, cara? Isso aí é 2013. Lei de Murphy. Ó, vou abrir outra apresentação aqui, tem que entrar. Olha aqui, ó. Então aqui, ó, os não seletivos, que a gente conhece, os diclofenacos, os ácidos propiônicos, os oxicans. Lembrem, todos eles servem para COX-1 e COX-2. Ou seja, tá ali a fotinho, eles vão agredir a mucosa gástrica. Então, pacientes com história de doenças gástricas, você deve ter cuidado para prescrevê-los. Os diclofenacos são os mais antigos. Os ácidos propiônicos, só lembrando, aí entra o sufixo eno, Edu. Então, ibuprofeno, cetoprofeno, inclusive o próprio espidofen, né? Que é o ibuprofeno com arginina. Espidofeno. Espidofeno. O que acontece? Se é para decorar, é o espidofeno. Exatamente, já decorou. O que acontece com o espidofem? Ele é um excelente anti-inflamatório. Com a associação da arginina, ele diminuiu, né, esse fogo gástrico aí. Ele diminuiu, porque a arginina ela acaba acelerando a velocidade de absorção, passando mais rápido pela questão gástrica. Porém, lembrando, via sistêmica vai bloquear a COX-1, que protege a mucosa gástrica. Então é muito interessante isso. Os oxicans, né, piroxicam, né, meloxicam. Meloxicam, eu lembro desse. Sim, então esses também. Claro, aí você teria que entrar na questão de nomes comerciais, etc. Um oxicam famoso é o Feudene, inclusive tem sublingual. Enfim, deixa um pouquinho mais para frente. Olha aqui, ó. Tá lá, ó. Cetoprofeno, profenide, ibuprofeno. Ó, você não conhecia lá o Artril, olha lá, Motrin. O Artril, O Artril você conhece. Ó, aqui, ó, os oxicans, meloxicam, animizolida,
também extremamente. E aí, por último, os cocibes. Então, esses todos aí que eu estou colocando são os seletivos, ou seja, eles não agridem a mucosa como os outros. Mas eles atuam iguais, você não pode dizer, ah, é melhor. Ah, eu gosto do nimesulide porque ele é melhor. Não é, ele é igual. Todos agem na cascata. Não tem diferença. Perfeito. E até temos mais novos aqui, ó, que ao invés de serem seletivos, eles são com outros medicamentos. Ele agride e ainda dá, ele bate e assopra. Ele por exemplo, tem exatamente. O cetaprofeno, mas joga o omeprazol. Que é um inibidor de bomba de próton, ou seja, diminui a produção ácida. E aí agride menos o estômago. Esse Vimovo, naproxeno, e o outro é esomeprazol. E o Toragizic, gente, ele entrou também como moderno, por quê? Porque ele é sublingual. Ó, agora vamos entrar na foto que eu acho que isso aqui... Opa! Chegamos nos antibióticos. Falamos sobre analgésico, falamos sobre anti-inflamatório, e aí chegamos nos antibióticos. E aí, numa terapêutica para eletiva, em implantodontia, não estou pensando em inflamação, secreção de pus, míase. Eu estou pensando em eletivo implante. Uso antibiótico pré, uso antibiótico pós, faço a posologia inteira. Show. E o que você conversou com esse homem, que é o cara que mudou as nossas vidas? Então vamos lá. Edu, eu tive essa oportunidade, estava mais novo, né? Deu para ver ali. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor... Né? Ele faleceu faz o quê? 4, 5 anos? 4 anos, 4, 5 anos. É recente. Mas assim, eu encontrei com ele no congresso lá em São Paulo, tive a oportunidade de sentar e bater vários papos com ele, e uma das perguntas que eu fiz foi justamente essa. Eu na época, estava dando aula, eu acho que na Tuiuti e no Positivo, se eu não me engano. E aí eu peguei e disse assim, olha, professor, por que os implantodontistas prescrevem antibiótico? Eu vou entrar na tua resposta agora, Jaime. Aí ele fez uma cara de espanto e disse assim, por que você está me perguntando isso? Aí eu tive que explicar, olha, eu dou aula disso. Ele é médico, né? Quem não sabe, ele é médico. Sim, ortopedista. Ortopedista. Aí ele disse, mas por que você está me perguntando isso? Eu falei, olha, professor Brandemark, é que eu vejo que muitos dentistas pelo mundo usam antibiótico indiscriminadamente e usam para qualquer coisa e para botar implante. Vai colocar implante, antibiótico. E eu percebi até que dentro das universidades, em geral, sem exceção, chegavam os professores de cirurgia, tem que prescrever antibiótico. Claro que é um meio contaminado, a gente entende que o aluno quebra mais a cadeia séptica. Mesmo assim, eu comentei isso com ele disse assim, queria entender o porquê que eu estava perguntando. Daí eu expliquei, ele disse assim, você vai me prometer uma coisa. Toda vez que você falar na tua vida de antibiótico, você vai dizer que não precisa prescrever antibiótico para colocar implante, que não precisa prescrever antibiótico, né, para qualquer situação em que o leito está sadio. Está aí o que o Jaime estava me perguntando. Ou seja, por que todo mundo receita? Aí ele me respondeu, ele disse, we are afraid of lawyers. Ou seja, e principalmente se for americano, tem medo de advogado. Puta vida. Medo de advogado, gente, pelo amor de Deus. E isso não é critério científico para você se basear em prescrever ou não prescrever. Então, assim, eu fico feliz que todos os meus ex-alunos sabem disso, que eu dizia, não usem antibiótico indiscriminadamente. Por quê? Porque o antibiótico, você pode criar resistência no paciente. Aí eu devo uma homenagem, uma pessoa que eu não vejo há muitos anos. Talvez você já tenha ouvido falar, professora Vânia Vicente. Só ela ouvi falar. Foi professora da Federal, não sei se ela ainda é, uma pesquisadora, até gostaria de falar agora com ela sobre o Covid, se alguém tiver o contato, por favor me mande, porque ela tem pós-doutorado na Inglaterra em microbiologia, não é dentista, e a gente tinha a gente tinha muita coisa em comum nessa questão de pensar sobre antibiótico, e ela me ensinou horrores na época. Ela me explicou toda a questão de microbiologia em relação à resistência bacteriana, e assim acabou me ajudando nesse raciocínio. Então, professor Brandemark, agradeço você ter pedido
que eu sempre falasse. Então não tem porquê, gente. Se você vai intervir num paciente sadio, em leito sadio, a única coisa que você vai fazer é uma profilaxia antibiótica para pacientes cardíacos, que têm indicação de uma profilaxia antibiótica. Só para eles. Você prescrever antibiótico sem leito contaminado, sem processo infeccioso, você pode estar criando doenças, resistência bacteriana, bactérias em que passam esse código genético, aí entra a parte da microbiologia, passa de várias maneiras para várias famílias diferentes de bactérias. E aí o paciente um dia necessitar aquele antibiótico para tratar de uma infecção de garganta, né, uma tonsilite, aquele antibiótico vai ser água e açúcar. Pior, não é só isso. Eu lembro que a Vânia me ensinou e dizia o seguinte: existem bactérias hoje que estão usando os antibióticos como substrato. Imagine, Edu, você está dando ração. Comida. Ração, vai lá. Está alimentando o inimigo. Está alimentando o inimigo. Então, assim, gente, o que eu peço de coração usem com muito critério. Né? Aí entra, inclusive, a cloroquina. Vamos terminar também, na hora que chegar nisso. Não, isso que eu queria perguntar. Qual é a relação que isso envolve para o coronavírus agora? Vamos lá. Veja só, nossa, foi bom porque daí muitos amigos, eu falei com muitos médicos, inclusive diretor da UTI daqui de Curitiba, diretora, amiga minha, Fabiana, um abraço. Falei com a doutora Cléia, que é a chefe na Secretaria de Saúde de Curitiba. Eu tenho acompanhado os dados, recebi de um amigo meu que está aqui online, do Canadá, hoje recebi uma matéria sobre o Brasil, ele me mandou, só que me mandou em francês. Tive que mandar para o meu irmão mais velho, que morou em Lyon, para traduzir. Mas, enfim, deu tempo de ler, mas eu li muita coisa. E o que a gente percebe é o seguinte: existe embasamento científico para ambas as defesas, o uso ou não da cloroquina. Claro, existem mais 180 medicamentos no mundo hoje sendo estudados para combater, né, o coronavírus. Veja, o que eu mais assim percebi, né? Primeiro, já está claro que a doença tem 3 fases. Primeira fase é a fase virótica, que leva em torno de 5, 7 dias. Nessa fase, estão tentando várias medicações, inclusive, né, a hidroxicloroquina, associada à rifampicina. Na primeira fase... A ideia dessa fase é diminuir a carga viral ou é melhor a resistência? Exato. É comprovado que a hidroxicloroquina, ela interfere na replicação viral. Do RNA. Uhum. Então, exatamente. Então, no começo da doença, ela funciona. Até existe essa discussão. Vocês vão dar em doenças graves. Gente, o acesso que eu tenho tido, inclusive no Hospital Albert Einstein, né, o protocolo é iniciar. Claro que agora a Associação Médica liberou em que os médicos, com consentimento informado, assinado pelo paciente ou pela família, eles podem prescrever. Porque, claro, como não existe tempo da ciência provar, nós vamos saber daqui a 1 ano. Se realmente esse é o caminho ou não é, eu não estou defendendo, gente. Eu tomaria, mas não estou defendendo. Né? Eu até brinquei com você, num grupo lá, colocaram o seguinte: o avião está caindo. Você está dentro de um avião e dá uma pane. Aí você pega, puxa, tem um paraquedas. No paraquedas diz, não testado. Não foi testado. Não foi testado. E aí? Aí, claro, entra a bioética. O paciente tem direito de decidir. Chegou a minha hora, não vou pegar o paraquedas. Não foi testado, eu não quero. Então é isso que está acontecendo. Só que aí entra, eu vou levantar uma questão polêmica, entra a questão da indústria. Isso, por isso que eu digo, eu não quero politizar Brasil. Isso é mundial. Medicação barata, né? Medicação que se usa há muitos anos. Eu li um artigo ontem, 1.061 pacientes, que foi feito em Marselha, na França. Nossa, o resultado que eles tiveram, e uso precoce, na primeira fase, tiveram um resultado de 91,7% de cura, né? De altíssimo. 8 mortes.
Porra. Inclusive, eles citam. Então, assim, e também tem artigos que eu li dizendo que não houve diferença nenhuma usar ou não usar. Então, assim, você fica realmente dividido. Então, a minha esperança, gente, minha esperança é que a ciência nos dê uma resposta o quanto antes. Porque realmente a situação nos preocupa. A nossa profissão, né, o que mudou na nossa profissão, quantidade de EPI que a gente tem que usar, né, Fica difícil para enxergar qualquer coisa que você esteja fazendo, né? Exatamente. Então a gente tem que torcer que logo, logo venha uma resposta, porque a vacina vai demorar. Já existe vacina. A vacina já foi descoberta. Né? Israel já tem uma vacina. Nos Estados Unidos, até me chamou a atenção, né? Sorrento Therapeutics, que é uma empresa norte-americana que também já desenvolveu, né, anticorpos que estão provando. Mas só que isso vai demorar, porque até chegar todos os testes, é o paraquedas, até testarem, né, a gente vai ter que esperar. Me conta uma coisa, cara. A questão do antibiótico, ele cria resistência bacteriana. Sim. Existe qual é a condição? Principalmente de uso indiscriminado. Isso totalmente. Qual é a condição para eu criar resistência viral? É a replicação do vírus e ele se mutar, ou a terapêutica pode ajudar nisso, digamos? Veja só, vamos fazer uma correlação com a... Como é que eu posso dizer? Com a... Espera que eu estava lendo uma pergunta aqui e me atrapalhei. Eu não estou recebendo as perguntas, você está recebendo? Ah, você recebe, né? Eu recebo. A cloroquina sozinha não resolve. Em um kit de medicamento, para amenizar o início. Sim, já existem até prefeituras no Brasil que estão dando kit. Eu já soube até de seguro de saúde, que a gente conhece, famosos, que estão fornecendo kit. Não é só a cloroquina, desculpa que a gente vai adiantando, mas assim, associado à azitromicina, tudo isso na primeira fase. Na segunda fase, que é uma fase mais anti-inflamatória, o pessoal tem usado, aí já entra com corticoides. Justamente porque é engraçado, veja, Edu, na terceira fase já não existe mais vírus, mas é a mais perigosa. Aí já entra o anticoagulante, já entra o anticoagulantes, e muitas vezes, daí, claro, a hidroxicloroquina já não tem mais sentido nenhum. Então, vamos esperar, né? O Tamiflu não ajudou? Nossa, o Tamiflu hoje, inclusive o protocolo hoje nos hospitais é iniciar com o Tamiflu, para descartar, né, a influenza. H1N1, H3N3, eles estão usando. Voltando à resistência, até isso também a gente sabe, né? Você veja, todo ano a gente toma vacina, né? O pessoal da saúde, as pessoas idosas, pessoas de risco, e depois as pessoas em geral tomam a vacina, por quê? Porque existe essa mutação genética. A gente pode correr o risco, né? Dizem que no final do ano nos Estados Unidos pode ter uma nova incidência gigante. Uma nova onda. Então, assim, a ciência tem que estar... A mesma correlação eu faço com o antibiótico, gente. Hoje, doenças como tuberculose, sífilis, estão voltando a matar. Gente, tuberculose. Você lembra quando você fez cursinho, a gente estudava literatura, Edu? Todos os grandes... Coisa de poeta. Morriam com quantos anos? Com 30 anos. 30 anos. Deu o quê? Tuberculose, porque não existia antibiótico. Só que hoje, em função desse uso exagerado e errado de antibióticos, sem critério, sem presença de infecção, o que acontece? Pessoa voltou a tuberculose com resistência bacteriana, a gente chama, são os macrolídeos, que produzem essa resistência, frente a qualquer antibiótico, e a pessoa vai, e eu sei que em UTIs eles têm os super antibióticos que nós não temos acesso, e que tentam usar, e nem com o super antibiótico, acaba não resolvendo. Então, a relação que eu faço com o Covid é isso. Não existe um consenso. A doença, isso não é palavras minhas, mas eu concordo, é a doença do achismo. Ainda. Eu ia te perguntar, para a gente finalizar, assim, onde é que você acha que a gente vai chegar nisso? Olha, eu vou para o lado que eu falei para você, o lado da esperança. Eu acredito que, deixando a política de lado, a ciência já está nos dando resposta rápida.
O que nós temos em mão hoje é essas medicações que eu comentei. Mas, inclusive, desculpe, antivirais também estão usando. Tem a Anita, né? Existem outros antivirais que também estão sendo testados e estão dando resultados. Mas o problema é que agora, até conversando com uma médica, né? Qualquer médico entra na internet e dá pitaco. Não é imunologista, não é infectologista e quer se tornar famoso por isso. E, infelizmente... Todo mundo está querendo aproveitar o timing da onda, né? Mas assim, eu não vou conseguir terminar antibiótico, mas o recado foi dado. Não vamos prescrever antibiótico de maneira indiscriminada. Existem profilaxia. Ah, Mauro, isso aqui é bem importante, só para terminar. Dá para fazer uma profilaxia, então, para colocar um implante? Gente, a pessoa esquece que se você tomar 20 comprimidos, 50 comprimidos, 1 hora antes, os 50, né, você vai cagar, desculpa. Você vai eliminar dali 8 horas. E dali 8 horas, se você estava preocupado com uma infecção, o que você vai ter no lugar da cirurgia? Você vai ter coágulo. Que é o melhor, né? Que é o melhor, como é que eu posso dizer? Substrato para a colônia bacteriana. Então, se você queria proteger teu paciente, então faça por 1 semana. E não só profilático. Mas, enfim, na verdade era esse o recado. Gente, eu agradeço a todo mundo que está aí presente. Cara, eu sei que vocês esperavam uma resposta em relação ao corona, mas é o que eu falei para vocês. Existe embasamento dos dois lados, tudo que eu li me deixou mais confuso, né? E assim, eu acho que vai da consciência de cada um, mas muitos médicos amigos meus, se pegassem a doença, eu tenho certeza que tomariam. É o que você fala, né, cara? Você acha os dois lados defendendo, você acha a política para os dois lados. Então, pô, vamos enfrentar de uma vez. Eu estou devendo aqui um beijo para a Alessandra, da segunda turma de odonto da Positivo. Na verdade, era Unicemp na época, então. O Rafael também falou assim, manda um beijo para mim, então um beijo para vocês. Mauro, aí, muito obrigado, cara. Um prazerzaço falar com você. Espero que a gente possa criar... eu peguei outro xarope agora, só que eu já estou com um problema. Quem quiser me mandar, acabou esse aqui também, um bourbon. Muito obrigado pelo teu carinho. 1h30 da gente conversar. Abri um vinho especial aqui também, deixa eu mostrar. Se quiserem me mandar, eu agradeço. Dom Melchior. Esse é um vinho bom, esse é um vinho que vale a pena. Recomendo. Eu não conheço. Cara, muito obrigado pelo teu carinho. Eu quero que você venha falar comigo mais coisas. A gente sabe, já conversou sobre isso. Muito bom esse papo. E eu vou deixar para a galera que está esperando para você tocar cavaquinho na nossa próxima live, que eu quero você... Sim, não trouxe aqui em cima. Mas vamos sim, vamos falar. Eu queria falar, a gente tinha combinado, né? Vamos ver algum assunto em relação à implantodontia. Implantodontia. Que são 27 anos que eu estou nessa área. Bom, eu tenho 28 de vida. Mentira. Isso. Poxa vida, menos. Bem menos, né? Meu irmão, muito obrigado. Manda um beijo na Ceci, um beijo em toda a árvore genealógica dos Gebran. Um carinho enorme que eu tenho por você, cara. Obrigado por colocar tanta coisa na nossa cabeça. Mais ainda, porque assim, o que é o legal disso? É que as pessoas percebam o quão importante é a gente pensar no paciente, nas especificidades dele e como a farmaco vai influenciar na vida dessa pessoa. Cara, sim. Te amo, irmão. Muito obrigado. Não na semana que vem, na outra eu já espero você aqui de volta. Tamo junto. Tá bom? Não esquece de gravar aí na teu IGTV, porque o Otávio vai... Já gravei a outra. Eu já vi. Se você quiser eliminar a prévia, para não ficar aparecendo a minha cara no teu IGTV, beleza. Mas, deixa no IGTV. Puta, eu não sei fazer isso, eu já descubro. Não, tem 3 pontinhos lá em cima, aqui assim, ó. Daí você vai ver... excluir prévia, mas ele tá no teu IGTV. Primeiro grava no teu IGTV, tá bom? Mano, fechou. Beijo pra você, beijo pra vocês, beijo pra família toda. E a gente obrigado, meu povo. Tamo junto. Galera que tá assistindo a gente, beijo, valeu! Fui.